Boa noite a todos. Meu nome é Valeri Nicolas de Brito Bacelar, aluno da Claretiana em Artes, e vim apresentar aqui para vocês a disciplina de Artes Visuais, Plano de Aula, Desenho e Pintura para entender a Web Design. Nossa aula aqui, o título da aula já foi especificado, Desenho e Pintura para entender a Web Design. Nosso público é o terceiro ano integrado, médio com técnico profissionalizante. Nosso tempo necessário, 2 horas, com 2 tempos de aula cada. Nosso plano de aula, também já colocado no sistema, primeira e segunda aula por semana, sendo 2 tempos seguidos de 1 hora cada. A data a combinar, dia útil da semana, das 18 às 20. Nosso objetivo da aula, o geral, é analisar, interpretar e desenvolver conhecimento e habilidades técnicas na produção de desenhos e pinturas relacionados à computação e web design, com o intuito de permitir a inserção do discente para as demandas nos âmbitos acadêmico, pessoal, do mundo do trabalho e da cidadania. Nesses objetivos específicos, identificar os conceitos básicos de artes visuais, computação e web design, relacionar artes visuais, computação e a web design, fazer uma união dessas três, e produzir manualmente desenhos e pinturas para inserir digitalmente na web design. Em nosso conteúdo programático, sequenciado numa lógica, breve introdução à computação, uma breve revisão, entraremos no assunto em desenho e seus conceitos, pintura e seus conceitos, web design e seus conceitos, como utilizar conhecimentos de desenho e pintura na web design e utilização de ferramentas, de Scratch, Block of Code, CorelDRAW, Photoshop, Adobe e outros. E, ao final, atividades avaliativas e testes. Aqui um breve histórico sobre a importância das artes visuais e também o mundo atual que nós estamos. Eu coloquei aqui, transpomos os pincéis e tintas aos pixels da arte digital em obras variadas nas telas de um simples monitor ou um grande display interativo. Vamos lembrar que antes se pintava nas cavernas, se desenhava nas cavernas, pinturas corporais, as paredes dos templos da antiguidade, como o Egito, as pequenas, as imensas telas pintadas, e hoje tudo está em uma tela interativa, até num celular ou então num relógio de pulso. E agora com a pós-Covid-19, né, o sistema educacional formal será cada vez mais híbrido. Então, nós estamos tendo aulas de ensino à distância ou semipresencial. Então, é importante essa disciplina de artes visuais fazer uma conexão com a computação. E o mundo está cada vez mais interativo, tanto que a BNCC de 2018 vem demonstrar a necessidade da relação de linguagem, suas tecnologias e competências e habilidades, utilizando recursos de internet e multimídia para a formação discente. Aqui a gente encontra na BNCC agora de 2018. Aqui eu coloco também, nas artes visuais, encontramos conexões com o estudo da informática, computação e tecnologia da informação. Tanto que na apresentação é um quadro que custou 69 milhões de dólares em NFT, token não fungível. É um novo artista de arte digital, agora de 2021. Então, nas artes dinâmicas de pinturas, esculturas em 3D, impressora 3D, eu coloco até umas observações. Hoje, a impressora 3D tem uma imensa precisão. As peças de teatro 3D são aquelas que eles não estão presentes e pode ocorrer no mundo todo. Existe uma maior visualização. A música em áudio 8D, altíssima fidelidade. E filmes em 8K, e já tem mais do que 8K, é a maior resolução. Então, o mundo está todo conectado. Esse mapa conceitual nós apresentamos da BNCC 2018, Linguagem e suas tecnologias no ensino médio, competência específica e habilidades. Aqui nós fazemos uma conexão entre artes visuais, informática, discentes e docentes, que vão identificar, analisar e produzir, muitos materiais conexos, canetas, pincéis, paletas, cores, telas interativas, mesas digitalizadoras, impressoras coloridas e 3D, entre outros recursos, outros instrumentos, que tanto são usados nas artes visuais como na informática e na computação. As duas obras de referência, Edwards, Lira, Souza, Bowsey,
Veloso, de informática, web design, Jorge e outros, que todos vão aqui entrar na arte digital, na web design e design gráfico. Na aula, propomos que, inicialmente, vamos fazer esse diálogo entre autores e disciplinas, vamos falar sobre as diferenças de hardware, software, como um microcomputador com multimídia, o que é um microcomputador com multimídia, como pode se desenvolver obras digitais e esculturas 3D. Perdão. Ao final, eu coloco a leitura, Veloso, 2017, bem recente, e sempre uma pergunta ao final de cada apresentação. Qual a sua noção sobre hardware e software para o uso nas artes visuais? Neste momento também vamos falar de desenho, sobre formas, instrumentos e recursos, uns 10 minutos, né? O primeiro foram 10 minutos, o de desenho mais 10 minutos. Os básicos, né? Falar a questão básica é a conexão. Nós fizemos aqui uma conexão de Edwards, Lira, Souza e Jorge. Desenho e computação, web design. E, ao final, uma pergunta para o aluno: qual a sua noção sobre o uso do desenho para as artes visuais digitais? Então, qual a importância do uso do desenho? E, após, vamos falar mais 10 minutos, né, também sobre pintura, cor, temperatura, valor cromático, teoria das cores, paleta, ferramentas e recursos. Mais 10 minutos, falar sobre essa conexão entre desenho, pintura e computação. Aí eu peço fazer a leitura de Bowles aqui, e Jorge, novamente, que ele fala especificamente web design. E outra pergunta interessante ao aluno: qual a sua noção sobre o uso da pintura para artes visuais digitais? No quarto momento, mais 10 minutos, especificamente vamos falar de web design agora. Então, tem um glossário aqui que é da visão do artista, vamos dizer assim, da pessoa, do docente de artes visuais. E o que é que ele entende de design? Isso não é na visão de quem entende computação, é quem entende artes visuais, no caso Ferrari. Projeto visual e funcional de um produto, projeto, esquema, desenho, e o verbo projetar e desenhar. Então, design, na visão do docente de artes visuais, significa isso. Então, nós temos a web design. E aqui eu mostro a ponte lógica entre as disciplinas e conhecimentos interdisciplinares, entre artes, computação e informática. Tudo aquilo que é manual, físico, que era feito à mão, hoje já pode ser transformado em digital virtual. Então, eu peço para fazer a leitura de Jorge e Ferrari, né, com as indicações bibliográficas, e sempre a pergunta ao final de cada apresentação: qual sua noção sobre o web design? Para que o discente faça já uma comparação desse diálogo entre disciplinas, entre autores. Nesse quinto e último momento, que no caso será o último momento da aula, segunda aula, em sequência, teremos 60 minutos. Mas por que 60 minutos? É nesse momento que os alunos farão uma experiência manual, né, como eu vou colocar ali à frente, e depois eles vão transformar esse trabalho manual em digital. Então, são 60 minutos em um grupo de 5, eles vão escolher, eles vão ficar bem livres, tanto para escolher o desenho, o tipo de desenho ou pintura, o que vão usar, e depois qual a ferramenta ou software, Adobe, Photoshop, Painter, o que eles vão decidir transformar esse mesmo manual para o digital. E uma pergunta: como utilizar os conhecimentos teóricos e práticos do desenho e pintura na web design? Aqui uma ilustração, como é feita aqui manualmente, e aqui digitalmente. Então, aqui eu já começo a explicar. No caso das artes visuais, encontramos conexões com o estudo da informática, computação e tecnologia da informação, pois são interdisciplinares. E nesse plano de aula é isso, é fazer com que eles dialoguem, eles conversem entre si. E aqui eu faço, né, o manual, como será o manual, procedimento manual dos alunos, e depois o digital. Por fim, o valor das atividades: o grupo poderá obter até 10 pontos, e teremos um questionário objetivo e subjetivo individual, que será uma tarefa de casa, para que cada aluno possa meditar, pensar no que foi feito nessa aula.
Juntando os dois, o máximo dá 20 pontos, dividido por 2 dá a média. E aqui nós vamos colocar todos os recursos à disposição desse aluno. E é assim que será o nosso plano de aula, fazer com que dialogue as artes visuais e a computação. A bibliografia em referência e o nosso muito obrigado